Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a nuestra classe de espanhol. Tudo bem, pessoal? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa é a nossa segunda aula e eu quero começar corrigindo as atividades que deixei para vocês lá no Google Classroom. Então, você que está assistindo a nossa aula, que tem acompanhado o nosso curso, inscreva-se, ainda dá tempo, pois lá você tem acesso às atividades, à interação com os professores, beleza? Então, vamos lá. Bom, hoje nós vamos ver o valor dos conectivos, tá? O valor de sentido dos conectivos, qual é a finalidade dessas palavras no texto, que valor elas agregam, mas antes nós vamos para a correção da atividade que está lá no Classroom. Bom, deixei lá para vocês um texto sobre os patos silvestres, então a gente vai fazer conforme as dicas da aula passada. Vamos observar o texto, partir para os enunciados e depois voltar para a análise do texto. Um grupo muito numeroso de aves aquáticas são os patos. Em Chile, existem 21 espécies diferentes, entre elas, algunos muy pequeños y escasos como el pato rinconero, ave que tiene la rara costumbre de no construir nido propio, poniendo sus huevos en nidos de otros patos, taguas u otras aves. Otro pato admirable por sus costumbres es el pato cortacorrientes, que vive solo en ríos y esteros correntosos. Su costumbre de remontar torrentes y de nadar por rápidos es única entre los patos. El pato rana prefiere zambullirse para buscar el alimento en el fondo del agua. Es excelente nadador y buceador. Sin embargo, no vuela bien. Construye nidos toscos de totoras. Es frecuente que algunos huevos se caigan al agua debido a que el nido muchas veces es confeccionado con poca perfección. Los huevos son grandes, blancos y tienen cáscara rugosa. Los patitos nacidos tienen cuerpo cubierto de pelusa negra. Son excelentes nadadores y zambullidores. Desde el primer día de vida, bucean por su propio alimento. Solo en primavera lucen los machos adultos plumaje de llamativos colores. Las hembras, crías y machos fuera de la época reproductiva tienen plumas café grisáceas. Gente, repare que esse texto, diferente do da aula passada, ele é mais tranquilo, é mais leve. A gente consegue já identificar até numa primeira leitura que o assunto é pato. Certo? Tipos de patos, né? As espécies, assim, essa é uma leitura superficial. Vamos agora para o enunciado. Espero que vocês não tenham lido as alternativas, que tenham cumprido direitinho lá as dicas. Bom, deixa eu lá passar para as alternativas. Bom, a primeira é: o texto trata sobre... Então, a gente tem que saber o assunto do texto, certo? E a outra é: solo en primavera lucen los machos adultos plumajes de llamativos colores. A frase que equivale à anterior é: então, beleza, deixa eu voltar lá para o pato. Eu tenho duas coisas: saber do que trata o texto. Então, assim, deu para ver que o texto está falando aí dos patos, das espécies, das características, está uma leitura tranquila. E também teve aquela frase lá que fala da primavera, dos patos machos. Então, assim, tirei logo para a gente não cair na tentação de olhar as alternativas, fazer o passo a passo lá das dicas, e aí sim a gente parte para as alternativas para conquistar a questão, tá? Então, gente, eu já sublinharia esse título, tá? Patos silvestres. Eu sempre destaco o título.
Um grupo muito numeroso de aves aquáticas, então, talvez muito numeroso, quero dizer que tem muitos, né? De aves aquáticas são os patos. Então, aqui eu sei que eu estou falando dos patos. No Chile existem 21 espécies diferentes, então está falando das espécies. Entre elas, alguns muito pequenos e escassos, como o pato rinconeiro, que é uma ave que tem o raro costume de não construir ninho próprio. Ele coloca seus ovos em ninhos de outros patos. Então, assim, como é que a gente poderia destacar isso, escrever isso, né? Eu colocaria... Deixa eu trazer isso aqui para cima. Pronto. Eu colocaria isso. Os patos são numerosos e de várias espécies, e exemplo de uma espécie, que é o pato rinconeiro, e suas características. Eu acho que é isso. O texto, o parágrafo é sobre isso, ok? Bom, outro pato admirável por seus costumes. Então, assim, outro pato, está dando exemplo de outro pato, e está falando dos costumes, das características do outro pato. É o pato corta-corrientes, que vive só em rios e esteiros correntosos. Seu costume de remontar torrentes e de nadar por rápidos é única entre os patos. Então, assim, é uma característica desse pato. Então, vamos supor que até agora tem uma outra palavra, por exemplo, pato riconeiro, que você vai passar e não vai saber. Ou então, esteiros correntosos, que vai passar e não vai saber. Que mais? Está bem tranquilo esse texto, né? Não tem muitas palavras assim que não sejam transparentes. Mas o que eu quero dizer é que você não precisa saber o vocabulário todo, que dá para compreender, tá? E aí o que eu colocaria nesse segundo parágrafo era um exemplo de um pato de outra espécie, que é o pato corta-corrientes, e também está falando aí das suas características, costumes, tudo bem? Tá bem tranquilo, né? Estou falando mais rapidinho, porque aqui já é uma correção, eu creio que você já teve esse tempo aí de fazer a análise, tá? E o último parágrafo. El pato rana prefiere zambullirse para buscar el alimento en el fondo del agua. Es excelente nadador y buceador. Sin embargo, olha aí, gente, sin embargo, de novo, lembra que a gente viu na aula passada que tem valor de oposição? É muito importante, tá? Sin embargo. Foi? Não foi? No vuela bien. Então, tá falando aí das características, né, ficou ruim isso aqui, né? Tá falando das características do pato, né, dos pontos positivos, aí ele vem com sin embargo, no vuela bien. Então, assim, porém, entretanto, não voa bem. Então, tá falando, é um ótimo nadador e mergulhador, mas não voa bem. Constitui nidos toscos de totoras. Não sei. O que é totora? Passa, tá falando nido, nido é parecido, será que é ninho? É frequente que alguns huevos se caigan al agua debido a que el nido muchas veces es confeccionado con poca perfección. Los huevos son grandes, blancos y tienen cáscara rugosa. Los patitos nacidos tienen el cuerpo cubierto de pelusa negra, son excelentes nadadores y son bullidores. Desde o primeiro dia de vida, buceiam por seu próprio alimento. Está falando aí das características, tá? Vocês podem até ir sublinhando, mas está falando do pato rana e as características dele. Sol em primavera, luz... olha aqui aquela frase, então isso aqui é importante. Sol em primavera, lucem los machos adultos, plumaje de llamativos colores. Dá para entender isso, gente, que só na primavera lucem, brilham, né, os machos adultos, uma pelugem de llamativos colores, de cores chamativas. Então, na primavera, a pelugem dos machos tem essas características distintas. Aí depois vem las hembras. Se eu estou falando dos machos, las hembras provavelmente fêmeas, certo? Las hembras cria, né? Lembra criança? Será que são os filhotes? E machos fora da época reprodutiva têm plumas café grisáceas. Por mais que eu não saiba que seja grisáceas, que eu me esqueci que lembra gris, cinza, café já me mostra que não é colorido. Cor café. Beleza?
Então, assim, eu sei que um dos enunciados cita essa frase e eu já entendi que só na primavera que os machos adultos têm essa plumagem diferenciada. Não é mais em nenhuma outra estação. E macho adulto, beleza? E o meu resuminho desse parágrafo seria exemplo de um pato de outra espécie, que é o pato rana e suas características. Beleza? Fechou? Tudo bem? Então, vamos agora para o texto. O texto trata sobre algumas espécies de patos em perigo de extinção. O texto cita, certo? Mas não trata somente dessas espécies. Lá no primeiro parágrafo, ele faz essa citação. Letra B. Como algumas espécies de patos chilenos se reproduzem? Não fala em reprodução no texto, certo? Letra C. A vida dos pássaros que existem no Chile? Então, gente, até poderia, tá? Mas está muito abrangente, generaliza demais a vida dos pássaros que existem no Chile. Eu seguraria essa, tá? Mas, assim, tá falando dos patos. O pato é uma ave, entendeu? Então, assim, a vida dos pássaros. Pato é pássaro? Pato é ave, né, gente? Eu acho que nem não dá para segurar essa, não. Depois eu vou pedir para a professora de biologia falar sobre diferenças de pássaro e ave, tá, gente? Para a professora de espanhol, mas vamos lá, então não pode ser de jeito algum. Letra D. Os costumes de algumas espécies de patos chilenos. Os costumes de algumas espécies de patos chilenos. No próprio texto, a palavra costume aparece citada mais de uma vez. A afirmativa dialoga com a finalidade dos parágrafos. Lembra que... Gente, essa aqui é a Belinha. Oi, gente, eu gosto de aparecer nas aulas da minha mãe. Então, assim, os costumes de algumas espécies de patos chilenos. A gente não colocou lá nas descrições? Está citando o exemplo, as características. Características, costumes, está falando dos patos, tá? E letra E, como salvar algumas espécies de patos chilenos em extinção. O texto não aponta para esse caminho, tá? Ele até fala que tem algumas espécies que estão escassas, mas não aponta um caminho de solucionar isso, beleza? Então, qual é a resposta correta? Letra D. Os costumes de algumas espécies de patos chilenos. Beleza? Vamos para o próximo. Solo em primavera lucem los machos adultos plumajes de llamativos colores. A frase que equivale à anterior é... Gente, vamos prestar atenção na palavra solo, que quer dizer somente, e são machos adultos, tá? Eu não posso generalizar e não posso admitir outra estação, tá? Na primavera... Onde eu me boto? Aqui. Na primavera, as penas dos patos machos são coloridas. Embora não haja a palavra somente, a afirmativa restringe os patos machos, o que a torna correta. Ok? Vamos ver de novo? Já comecei pela A, né? Tinha que ter começado de baixo para cima. Na primavera, as penas dos patos machos são coloridas. Ok. Mas vamos ver as outras alternativas? Letra B. Também no verão a cor dos patos é marcante. Então, já está errado porque está chamando o verão para também, está acrescentando o verão. Vai contra a palavra somente. E ainda por cima generalizam os patos, machos e fêmeas. Então, ele não diferencia que a cor dos machos que é marcante. Ele fala que no verão a cor dos patos é marcante. Então, assim... Tá fácil sinalizar que não é essa alternativa. Letra C. Somente na primavera os patos têm plumagem colorida. Cita a palavra somente, mas não restringe a característica inerente apenas aos machos. Essa C está perigosíssima, porque o somente está gritando aí, está chamando a gente para assinalar a alternativa C. Por isso que eu falo, respira, leia com atenção, tudinho, tá? Então, qual é o erro dessa questão? Ela está incompleta. Ela fala patos.
ela generaliza, ela não diz que é pato macho. Quando fala pato, eu posso entender que a fêmea está aí também. E é por isso que ela está errada. Letra D. Como na primavera, no inverno os patos têm plumagem colorida. Ué, como na primavera, no inverno também? É a mesma questão da B. A palavra somente não deixa dúvidas de que apenas na primavera o fenômeno acontece. E, mais uma vez, está generalizando, está dizendo patos. Não está dizendo pato macho, pato fêmea. Letra E. Somente na primavera os patos machos não mudam a cor de suas penas. Lembra que eu falei lá nas dicas que às vezes uma palavrinha ela muda todo o sentido e invalida a alternativa? Então, se não tivesse o não, estaria perfeito, estaria até mais bonito que a letra A. Somente na primavera os patos machos mudam a cor de suas penas. Não mudam a cor. Viram? Então, assim, a gente está vendo que é uma realidade lá o que a gente deixou nas dicas, certo? Uma palavrinha invalida, a gente tem que ter atenção, porque às vezes a alternativa está quase certa, ou ela está certa, mas ela não responde ao enunciado, e por aí vai. Bom, se ficou alguma dúvida em relação a isso, é só sinalizar aqui no chat ou lá no Classroom, beleza? Então, agora a gente vai para os conectivos. Eu vou fugir de nomenclaturas, tá? Eu vou fugir de classificações. Eu quero que você entenda a importância dos conectivos dentro do texto. Eles nos ajudam quando a gente não entende todas as palavras, mas a gente vê um conectivo. Eu sei que esse conectivo ele tem a ideia de adição. Então, eu sei que as ideias daqui, elas concordam. Veio aqui, apareceu aquele sim embargo, quer dizer que vai vir uma ideia oposta ao que já foi dito. E, além disso, ainda existem questões que são baseadas nesses conectivos, na finalidade desses conectivos. Então, vamos conhecer um pouquinho deles hoje. Os conectivos servem para unir dois termos semelhantes de uma mesma oração ou para unir duas orações. Esses termos podem ser dependentes ou independentes. E hoje nós vamos ver conectivos que ligam termos ou orações independentes. Em primeiro lugar, vamos ver os conectivos com valor de sentido de adição. Então, que valor esse conectivo traz ao texto? Ele traz o valor de adição. Está parecendo até matemática, né? Mas é espanhol. Vamos lá. E aí, eles podem ser simples, apenas um elemento, ou compostos, dois ou mais elementos. Quais são os simples com valor de adição? Ni, e o e. Então, gente, sempre quando vocês virem esse ni uma coisa, ni outra coisa, ele vai ter o sentido de adição. O y, que é a y, ela é a mais usada, tá? E o e, ele é uma exceção, tem a ver com a palavra que vem depois, às vezes ela começa com a letra i, então tem que colocar o e para não ficar i, que o y tem som de i. Então, eu até trouxe essa explicação, mas não é para vocês decorarem a regra, é para vocês entenderem que existem esses conectivos e eles têm valor de adição. Beleza? Vamos para o exemplo. No como ni duermo quando viajo em avião. Certo? Não como nem durmo quando viajo de avião. La conocí hace 2 dias e me caiu super bien. Eu a conheci há 2 dias e fui com a cara dela. Então, ni como ni duermo, eu estou acrescentando uma informação, eu estou adicionando. La conocí hace 2 dias, uma coisa. Me caiu super bien, outra coisa. Eu estou acrescentando, adicionando uma informação, tudo bem? Bom, e a gente tem os compostos. Ni, tanto como, tanto quanto e assim como. Ni tú ni yo tenemos la respuesta. Tanto el vestido negro como el rojo te quedan bien. Me interessa se el arte como a tecnologia. Então, também são conectivos que a gente usa para acrescentar outras informações. Beleza? Vamos seguir. Agora nós vamos ver os conectivos com valor de sentido de alternância, certo? Uma coisa ou outra, não é mais adição, é alternância. E temos os simples, apenas os conectivos o e u,
Que queres tomar? Café ou té? O que você quer beber? Café ou chá? A conjunção o se converte em u diante de palavras iniciadas por o ou HO. É a mesma coisa lá que a gente vai usar o E no lugar do Y, do Y. Esto es bisuteria, o ouro. Viaja mañana, o hoy, não me acuerdo muito bem. Então, assim, é para saber quando que eu uso o, quando que eu uso o. Não, eu só quero que você entenda que o e o são conectivos de alternância, beleza? Deixa eu voltar aqui no slide que eu acabei passando direto, que fala da questão de quando que a gente vai usar o E no lugar do I. E quando eu falo I, é Y, tá, gente? O conectivo I se transforma em E antes de palavras que começam por I ou HI. Compra produtos nacionais e importados. Antes do ditongo IE, usa-se a conjunção I. Então, trai-me uma gaseosa e hielo. Por mais que a gente tenha HI, só que a gente tem um ditongo. Ai, é muita regrinha. Eu sei, não liga para as regrinhas. Como o nosso objetivo aqui é o Enem, eu só preciso que você entenda que o I e o E têm esse sentido de adicionar uma informação, tá bom? Só isso. E a mesma coisa, o O e o U tem esse valor semântico, esse valor de significado de alternância. E os compostos da alternância? Sea, sea, ya, ya, ora, ora, bien, bien, o. Exemplo, Alberti nunca sale, sea lunes, sea domingo. Siempre ha sido muy inteligente, já em matemáticas, já em línguas. Então, seja numa coisa, seja numa outra, sea, alternância. Beleza, gente? Bom, e para fechar os conectivos, vamos ver agora o que tem valor de oposição, muito encontrado nos textos. Lembrando que é oposição de ideias. Então, a gente tem o pero, mas, sinônimos da conjunção mais em português, tudo que for sinônimo do mais, entretanto, todavia, valor de oposição e é o que a gente tem aí em espanhol, tá? Geralmente a gente tem o pero, sin embargo tem muito, cai muito, a gente até já viu no texto da primeira aula. Exemplo, comprou um auto nuevo, pero no lo puede pagar. Comprou um carro novo, mas não pode pagar por ele. Então, comprou o carro, e aí o outro sentido de oposição, não pode pagar pelo carro. Então, são coisas opostas, beleza? E aí a gente tem o pero para ligar essas duas orações. Sino equivale em português a mais sim, lembra? A gente já viu isso na aula passada. Se não, a não ser, além de ou exceto. Sempre é usado depois de uma oração negativa. Então, o sino sempre vai ter o no antes, tá? No le gusta la carne roja, sino la blanca, ok? Ele não gosta de carne vermelha, mas sim da branca. E o sino que quer dizer somente, apenas. Não me mostrou o trabalho, sino que lo enviou diretamente à professora. Então, não me mostrou o trabalho, apenas o enviou diretamente à professora. Continuam tendo valor de oposição, ok? Oposição de ideias, isso que eu quero que vocês compreendam. Continuando. No solo, sino também. Indica adição de elementos à frase. No solo tengo que hacer los deberes, sino também arreglar la casa, ok? Valor de oposição. No obstante, sin embargo, que cai demais nos textos. Porém, contudo, entretanto, todavia, lee mucho, sin embargo, tiene mala memória. Lê muito, no entanto, tem memória ruim. Ok, gente? Então, todos esses têm valor de oposição, ok? E aí, eu coloquei essa tabelinha, que eu acho que fica melhor para visualizar. Nós temos os valores de sentido, adição, alternância, oposição, e a correspondência aqui, tá? De cada conectivo e em português. Tá bom? Vocês depois podem pausar e analisar melhor cada um deles.
Vamos agora para a parte que nos interessa. Vamos praticar. Se você puder pausar aí também, tenta fazer sozinho, tá bom? Bom, essa questão da Cisgran Rio 2013, da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Ele, contexto histórico, eu não coloquei o texto, tá? Porque a gente já fez uma análise de texto hoje. El contexto histórico demonstra que jóvenes, democracia, Estado e sociedade são conceitos sistêmicos, heterogêneos e sem um espaço definido de encontro. Em lo que se refere ao uso do conector I, no fragmento anterior, se observa que, gente, vamos lá, I tem valor de, então está falando, conceitos sistêmicos heterogêneos e sem um espaço definido de encontro. Está fazendo o quê? São dois, né? E o outro? Estado e sociedade são conceitos sistêmicos. Tem valor de quê, gente? Adição, certo? Então, ambos têm caráter aditivo, ok? Então, isso aqui não tem nem, né? Ambos têm caráter constrativo? Não. O primeiro acrescenta um elemento ao passo que o segundo opõe uma ideia? Não. O primeiro tem caráter constrativo e o segundo aditivo? Não. O I, gente, ele pode ter, tá? Em algumas exceções, raríssimas situações, esse valor aí de contraste. Mas, geralmente, quando a gente tem em prova, ele tem esse valor de adição, beleza? E não é o caso aqui. O letra E, o primeiro tem caráter aditivo e o segundo construtivo. Não. Resposta certa, letra A. Ok? Seguindo. Número 2. La frase, mi camisa no es azul, nanã, blanca, deve ser completada corretamente com... Dá pause aí, tenta fazer sozinho, sozinha. Primeiro a gente tem um não aqui, né? Minha camisa não é azul. Se ela não é azul, ela é branca. Tem uma ideia de oposição. Então, seria o nosso mais sim. Então, seria o sino. Beleza? Bom, essa é da PUC, 2012. En el fragmento, eso dicen, pero eso hacen. La conjunción pero establece respecto a la oración anterior una relación de isso dizem, mas isso fazem. Seria oposição. Vocês já estão fera. Beleza? Então, pero tem esse valor de opor ideias. E aí, gente? Não vou ler não, mas é só para a gente dar uma olhadinha naquele texto lindo da aula passada. Olha aí os conectivos em ação. Nós temos o sedembargo no primeiro parágrafo, o sino lá no segundo, vários is, né? Conectivo com a intenção de acrescentar ideias. Então, é legal que no próximo texto que vocês forem ler, que vocês já façam esse exercício, vai sublinhando, vai puxando a setinha, adição, oposição, alternância. Então, vocês já conhecem alguns, agora é só praticar. Tudo bem? Bom, gente, então, é isso. Nossa aula de hoje, tá? Pronto. Nossa aula hoje termina por aqui. Eu sei que foram muitas informações, mas o que eu gostaria que você saísse hoje dessa aula é compreendendo a finalidade de alguns conectivos. Conforme você for fazendo exercícios, lendo textos em espanhol, vai ficando mais natural. Então, sempre tem esse contato com a língua. É importante que vocês dediquem-se, façam cronogramas, cada dia vocês vão dedicar um tempo para cada disciplina. Vai lá no Classroom, faz atividade. Você se deu o quê? 1 hora para estudar espanhol? Então, assim, ainda tem mais um tempinho? Vai lá na internet, assiste algum vídeo, lê algum texto, procura alguma tirinha. Tem sites maravilhosos de vários países latino-americanos, sites espanhóis. Então, vale a pena, tá? Então, tenha em mente isso. A finalidade desses conectivos, adição, oposição e alternância,
porque é importante não só para a compreensão do texto, mas às vezes pode cair alguma questão específica sobre eles, tá bom? E faça muitos exercícios de compreensão de leitura. Vou deixar lá no Google Classroom uma atividade fresquinha para você, a de hoje, para que você refaça, e uns exercícios fresquinhos. E pode fazer, me manda de volta que vou comentar lá, e aí assim a gente vai crescendo e construindo esse conhecimento, tá? Vamos juntos em prol desse desafio. Não existe condição de vida perfeita. Se a gente esperar, tá tudo bem, tudo uma maravilha, a gente não começa nunca. Que bom que você começou. Vamos em frente. Tem uma equipe aqui da Local Veste que está torcendo por você, está aqui para ajudar no que for preciso, tá bom? Então, beijos. Hasta la próxima classe.